Cabral foi navegando para... Olá, crianças! Na nossa aula de História, hoje nós vamos falar sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Na aula passada, tia Carla explicou para vocês como foi que houve as disputas entre portugueses e espanhóis por especiarias, e agora nós vamos ver como foi a chegada dos portugueses ao Brasil. Isso em março de 1500, quando partiu de Portugal, a serviço do rei Dom Manuel, uma grande expedição formada por 13 caravelas. E nestas caravelas tinha mais de 1.500 homens, entre eles marinheiros, soldados, padres e algumas pessoas que haviam sido expulsas de suas terras por algum crime que cometeram naquela época. Essas expedições foi comandada por Pedro Álvares Cabral e tinha como objetivo chegar até as Índias, contornando o continente africano. Durante a viagem, a esquadra afastou-se da rota estabelecida e somente no dia 22 de abril avistaram no horizonte um monte, ao qual deram o nome a esse monte de Monte Pascoal, porque, de acordo com o calendário deles, estava na época da Páscoa. 2 dias depois, escolheram um lugar para ancorar, e a este local que eles ancoraram, eles deram o nome de Porto Seguro, hoje conhecido como Baía de Cabralha, que é localizado no atual estado da Bahia. E chamaram os primeiros habitantes que aqui encontraram de índios, porque eles acreditavam que estavam chegando às Índias. Na tela aqui abaixo, vocês podem observar o desembarque de Cabral, em Porto Seguro. Esta tela ela foi pintada pelo Oscar Pereira da Silva. Então, todos os registros da viagem foram feitos ao rei de Portugal pelo escrivão da esquadra, que era Pero Vaz de Caminha. E ele narrou os acontecimentos e fez comentários sobre nossos primeiros habitantes, ou seja, os indígenas. Sendo Portugal um país católico, também na esquadra de Cabral havia um sacerdote, conhecido como Frei Henrique Soares de Coimbra, nascido na cidade de Coimbra, que celebrou no dia 26 de abril a primeira missa do Brasil em ação de graças pela chegada à nova terra. Como os portugueses e também os espanhóis tinham o apoio da Igreja Católica, que possuía um grande poder naquela época, decidiram dividir o Novo Mundo em 2 partes. A primeira tentativa do acordo não deu muito certo, que foi no ano de 1493. Por que não deu certo? Porque Portugal não aceitou os limites requeridos pela Espanha. Então, os portugueses e os espanhóis firmaram um novo acordo em 1494, chamado de Tratado de Tordesilhas. Ficou estabelecido, então, através desse tratado, que o Novo Mundo, que foi descoberto, seria dividido entre Portugal e Espanha. Mas quem não gostou dessa decisão foram ingleses, franceses, holandeses e outros povos, que achavam isso uma injustiça, pois se o mundo era tão grande, por que somente 2 estados deveriam dividi-lo? Assim, esses países iniciaram também suas viagens com o intuito de conquistar territórios e riquezas. Os franceses e os ingleses atacaram as posses portuguesas e espanholas, praticando atos de pirataria, fato que enriqueceu os cofres daquela coroa. Aqui nesta imagem também vocês podem ver como se deu esse Tratado de Tordesilhas, né? Vocês podem observar que o mundo era dividido por um meridiano, conhecido como Meridiano de Tordesilhas. E o que era esse meridiano? Era uma linha imaginária que dividia a Terra em leste e oeste, ou ocidental e oriental. Ou seja, na parte direita da divisão do meridiano, né, a parte direita ficaria sobre os domínios portugueses e a parte esquerda sobre o domínio espanhol. E os nomes? Quais os nomes que o Brasil recebeu até chegar ao nome Brasil? Então, vamos ver agora na página 92. A princípio, a tripulação de Cabral pensou que havia chegado em uma ilha. Então, ele deu o nome de Ilha de Veracruz. No dia 2 de maio, a esquadra de Cabral
após a celebração da segunda missa, né, porque a primeira foi no dia 26 de abril, a segunda missa no dia 2 de maio. Então, após a missa, ele deixou as terras do Brasil e seguiu viagem para as Índias, onde deveria manter o comércio adquirindo as especiarias. Com o tempo, percebeu-se então que havia chegado a uma grande terra e passaram a chamá-lo de Terra de Santa Cruz. Viram só, crianças? Até então, 2 nomes já havia recebido. Ou seja, quando a esquadra chegou, Cabral achava que tinha descoberto, né, porque ele avistou apenas uma ilha, tinha descoberto apenas uma ilha, tinha chegado apenas em uma ilha, então deu o nome de Ilha de Vera Cruz. Com o passar dos dias, ele viu que estava enganado, que ali não tratava apenas de uma ilha, mas de uma grande extensão territorial. Então, deixou de ser chamado Ilha de Vera Cruz e passou a ser chamado Terra de Santa Cruz. Com o passar dos anos, o pau-brasil, madeira do qual se podia extrair uma tinta forte, de cor de brasa, ou seja, num tom avermelhado, passou a ser uma matéria-prima de grande valor, retirada em grande quantidade para ser vendida na Europa. Por isso, em 1527, nossa terra passou a ser chamada Brasil. Então, primeiramente, Cabral achava ter encontrado uma ilha, deu o nome Ilha de Vera Cruz ao ancorar. Em seguida, viu que tratava-se de uma grande extensão territorial, então deixou de ser Ilha de Vera Cruz e passou a ser Terra de Santa Cruz. Ao descobrir a grande quantidade de pau-brasil, ao qual dava uma tinta avermelhada que eles poderiam tingir tecidos e vender a preços absurdos na Europa, eles chamaram a nova terra, né, a terra recém-descoberta de Brasil. Mas os indígenas já chamavam essas terras de outro nome, né, que era Pindorama. Por quê? Porque o Brasil, ou Terra das Palmeiras, na língua tupi, era conhecida pelos indígenas de Pindorama. Então, crianças, eu quero que vocês deem mais uma lida no conteúdo da página 90 a 92. Respondam a atividade com calma, tá bom, crianças? E qualquer dúvida, estamos aqui. Tchau, tchau e boa aula! E assim